Fala pessoal, hoje a gente vai continuar com o nosso dimensionamento de sapata, então a gente vai para a parte 2 do nosso vídeo, ok? Então já se inscreve no canal, dá o like no vídeo e vamos ao que interessa. Bom, aqui a gente vai seguir com o nosso quinto passo, né? O que a gente fez até aqui? Até aqui a gente calculou, a gente pré-dimensionou a geometria da nossa sapata, ok? Então tá aqui em cima, né? A gente pré-dimensionou a altura, pré-dimensionamos a base dela, né? As dimensões da base. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o peso próprio dessa nossa sapata e aí a gente vai poder ver se o solo realmente apresenta ali uma tensão admissível suficiente para suportar, né, a normal que vem do pilar, a força normal que vem do pilar, mais o peso próprio da sapata e os momentos fletores ali que também incidem ali vindos do pilar, também incidem ali na nossa sapata, beleza? Então vamos lá. Então o nosso quinto passo é o quê? Agora temos que todas as dimensões da sapata, como eu falei, e podemos calcular o peso próprio dela. Maravilha. Então, o peso próprio da sapata a gente divide aqui, ó, em parcela inferior, que é essa região aqui, ó, tá? Que é um grande paralelepípedo, né, digamos assim, que é um retângulo com uma altura, ok? E aí tá aqui, ó, 2 metros, tá? Vezes 1,85, o que é isso? Aqui, ó, é a nossa base, tá? 2 metros vezes 1,85 vezes 0,2. 0,2 é o H0 aqui, ó, é a nossa alturazinha aqui de 20 centímetros. Maravilha. Então, esse é o volume, certo? Vezes 25. Quem é o 25? É o peso específico do concreto armado. Beleza? Então, chegamos a 18,5 kN para essa parcela aqui, ó, da nossa sapata. Beleza. E aí a gente tem a parcela superior, né? Que é um tronco de pirâmide, certo? Então, o volume do tronco de pirâmide, ele é dado por essa fórmula aqui, ó, tá? Então, a gente calcula a área grande, a área pequena, né? A área grande é essa área inferior aqui. E a área pequena é a área aqui, né? Superior aqui, que é a área aqui da seção transversal do pilar. Beleza. Então, a gente calculou o volume desse tronco de pirâmide. E aí, a gente pode calcular o peso multiplicando pelo peso específico do concreto armado. Maravilha. Então, o peso total é a parcela inferior, né? Mais a parcela superior. E a gente vai ter um peso total aí, um peso próprio total de sapata de 31,4 kN. Perfeito. Vamos para o nosso sexto passo. Então, ó, agora podemos considerar os momentos fletores e o peso próprio da sapata e verificar se as dimensões pré-calculadas estão respeitando a tensão máxima admissível no solo, certo? Então, eu coloquei aqui um agora atenção pelo seguinte. Antes da gente começar a calcular a tensão, que tudo isso aí, todas essas ações estão fazendo no nosso solo, a gente precisa saber aonde está posicionada a força normal que vem do pilar e incide na sapata, ok? Como assim, né? A força normal existe, né? É uma força normal aqui, ó, como a gente colocou no início aqui, uma força normal de 500 kN, tá? Força normal característica. A gente está trabalhando com tensões. Então, a gente não está trabalhando com esforços de dimensionamento, ou seja, não estamos trabalhando com esforços majorados ainda, certo? Então, vamos lá, ó. A nossa força normal tem 500 kN, né, de magnitude, força de compressão. No entanto, a gente tem um momento fletor em torno do eixo X de 20 kN vezes metro, e a gente tem um momento fletor em torno do eixo Y de 10 kN vezes metro. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa força normal não está incidindo no centro de gravidade, tá, da minha seção transversal do meu pilar, que coincide, evidentemente, com o centro de gravidade da base da minha sapata. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa descobrir aonde que essa força normal está incidindo, ali na nossa seção transversal da nossa sapata, ok? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, se a gente tem um momento fletor em torno de x, quer dizer que a gente tem uma excentricidade no eixo y que vai fazer com que esse momento aqui, né, em torno do eixo x,
apareça. E se a gente tem um momento vetor em torno do eixo y, quer dizer que a gente também tem uma excentricidade no eixo x, ok? E aí, essa excentricidade no eixo x, né, uma normal incidindo ali, vai resultar em um momento vetor em torno do eixo y. Então, é bastante simples fazer essa conta. Para a gente saber, ó, a excentricidade em x, a gente pega o momento vetor em torno do eixo y e divide pela normal. E aí a gente tem 2 centímetros aqui. E aí, para a gente descobrir a excentricidade no eixo y, a gente pega o momento vetor em torno do eixo x e divide pela normal. E aí a gente chega em 4 centímetros aqui. Beleza. E agora a gente vai calcular a geometria do núcleo central da nossa sapata retangular. Beleza? O que é o núcleo central? O núcleo central é uma região que tem em torno do centro de gravidade, né, do meu formato aqui, em que, se você incidir uma força normal em qualquer ponto dentro do núcleo central, tá? Então, se você incidir, por exemplo, aqui, ó, a sua normal está incidindo aqui. Beleza. O que vai acontecer? Ela vai fazer um momento vetor? Vai. Ela vai produzir um momento vetor. Por quê? Porque ela não está incidindo no centro de gravidade da geometria aqui da sapata, né? O centro de gravidade seria mais ou menos aqui, no meio, né? Então, se você tem uma normal incidindo aqui, ela tem uma excentricidade tanto em x, né? Aqui, ó, do ponto até o núcleo, até o centro de gravidade, e também tem uma excentricidade, né, em y. Então, ela vai estar produzindo momentos vetores em torno de x e em torno de y. Maravilha. No entanto, quando você for fazer o cálculo das tensões na base da minha sapata, da sua sapata, o que vai acontecer? Se a força normal está incidindo no núcleo central, todas as tensões serão de compressão, tá? Então, vamos aqui, vamos seguir. Então, como é que a gente faz para saber o núcleo central? Se o formato é um retângulo, tá? O núcleo central de um retângulo, é só você pegar a dimensão, né, e dividir por 6. Tanto essa dimensão grande aqui, quanto essa dimensão menor aqui. Ok? Então, quando você pega aqui, ó, x, tá, que é essa dimensão aqui, essa dimensão menor. Então, 1,85 dividido por 6. Isso aqui está em metro, tá? Então, mais ou menos, né, 30,8 centímetros. E aí, para você saber, ó, em y, tá, aqui, ó, que é essa dimensão maior, são 2 metros. Então, 2 metros dividido por 6, mais ou menos aqui 33 centímetros. Então, ó, 33 centímetros para cima, 33 centímetros para baixo, desde o centro de gravidade, tá? E aqui em x, a mesma coisa, né? Para a esquerda e para a direita. Então, a gente delimitou a região de núcleo central que a gente tem. Maravilha. Aí a gente vê, pô, essa normal, nossa, ela está incidindo dentro do núcleo central, certo? Olha aqui, ó, é 2 centímetros em x, 4 centímetros em y. Então, ela está incidindo realmente dentro do núcleo central. Ou seja, a nossa força normal está localizada dentro do núcleo central. E isso significa que a sapata está inteiramente comprimida, ok? Sem nenhuma região contendo tração. Nesse caso, tá? E é nesse caso mesmo, a gente pode calcular as tensões na base da sapata usando aquela fórmula de tensões normais da resistência dos materiais. Inclusive, a gente tem até um vídeo aí no canal já explicando como é que faz para calcular a tensão normal, tá? Numa seção transversal. Beleza, aqui está essa fórmula. E por que é nesse caso? Porque se a sua normal estivesse produzindo tração na base da sua sapata, aí você não poderia calcular as tensões com essa fórmula aqui, tá? Você teria que usar ábacos, beleza? A gente sempre busca fazer com que a normal caia dentro do núcleo central da nossa sapata. Não é legal a gente trabalhar com sapatas submetidas à tração na base, tá? Então, vamos seguir aqui. Aqui é só calcular, né, o momento de inércia em x, o momento de inércia em y. Tá aqui o cálculo para vocês conferirem aí, para vocês calcularem. E aí a gente pode pegar a tensão máxima. Qual é a tensão máxima? Bom, essa tensão máxima vai ser quando todas as parcelas da minha equação
estiverem contribuindo para a compressão, certo? Então aqui, ó, por exemplo, você tem aqui a sua base da sua sapata. Beleza, e aqui está o centro de gravidade. Se você tem um momento fletor em torno do eixo X, ele pode estar comprimindo essa região aqui, né? E aí tracionando essa aqui, ou comprimindo essa região aqui e tracionando essa aqui, certo? Então a gente vai considerar que ele esteja assim, ó. Então ele comprime tudo acima do meu centro de gravidade. Então tudo para cima aqui, ó, está sendo comprimido, tá? Pelo meu momento fletor em torno do eixo X. E tudo para baixo está tracionando. Então, beleza. E a gente vai ter um momento fletor em torno do eixo Y, certo? E aí, ó, em torno do eixo Y, a gente vai ter um momento fletor, vamos dizer, ó, que ele esteja comprimindo tudo que está à direita, tá? Do meu eixo Y, né? Do meu centro de gravidade, e tracionando tudo que está à esquerda, ok? Então, qual é o ponto da minha seção transversal que sofre compressão tanto da força normal, quanto do momento fletor em torno do eixo X e do momento fletor em torno do eixo Y? É esse ponto aqui, certo? Concorda comigo? Por quê? Ó, por que não seria esse aqui, né? Ó, esse aqui, esse ponto aqui, ele está sendo comprimido pelo momento em torno do Y, tá? Mas ele está sendo tracionado pelo momento em torno do eixo X, certo? Então não é esse ponto aqui, é esse ponto aqui. Esse ponto é comprimido por todas as ações que estão incidindo ali na minha sapata, beleza? Então basta que a gente pegue o Y desse ponto, né, para a gente jogar aqui, e o X desse ponto para a gente jogar aqui, nessa fórmula aqui. E some, né? A gente vai somar, a gente não vai pegar nenhum fator com o sinal de menos, por quê? Porque a gente não está querendo pegar nenhuma tração, a gente está pegando o ponto em que tudo vai se somar, ou seja, é o ponto em que todas as parcelas da minha equação contribuem para a compressão daquele ponto. Então, maravilha. Pegando esses valores, tanto de Y quanto de X, a gente pode fazer o cálculo e vamos chegar que a tensão máxima dá 168,6 kN por metro quadrado. E aí a gente vai ver que a tensão máxima é inferior à tensão admissível. E está ok. Ou seja, dessa forma a gente pode concluir que as dimensões da sapata estão ok, certo? Ou seja, o nosso pré-dimensionamento funcionou legal, tá? Aqui é só mostrando para vocês lembrarem que isso foi calculado na parte 1 do vídeo, tá? A tensão admissível no solo, ó, de 193 kN por metro quadrado. Beleza? Então, agora que a gente viu que o nosso pré-dimensionamento nos forneceu uma geometria ok para a nossa sapata, então a gente vai encerrar esse vídeo por aqui e vamos dar continuidade ao dimensionamento na parte 3 do nosso vídeo. Perfeito? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo.